Olá, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos ao canal. Meu nome é Julie Moraes e hoje eu quero falar com você que se sente desmotivada, perdida, desanimada, sem rumo, sem esperança. Eu vou falar um pouquinho sobre o que eu sinto dessa situação, né? Porque eu acho que isso a gente sente de tempos em tempos. E é uma coisa que a gente sempre supera, né? Então, a melhor forma da gente viver esse processo, essa fase na nossa vida, é olhando para trás e lembrando com gratidão, com alegria, né? Tudo que a gente superou e aprendeu diante dessas situações em que a gente se sentiu assim e conseguiu superar. Então, se essa é uma situação que está se arrastando há muito tempo na sua vida, isso requer coragem de olhar o que essa situação está tentando te ensinar, né? Às vezes a gente se sente assim porque a gente sente que precisa de alguém, de algo externo que aconteça, né? Uma mudança. E na verdade, a gente encontra a paz dentro da gente, mesmo sem ter o que a gente quer, né? O primeiro passo para a gente ser realmente feliz não é tendo aquilo que a gente deseja, não é acontecendo aquilo que a gente espera, e sim sentindo o momento presente e sendo grato pela vida, por cada momento, por cada respiração, por cada pessoa que está na sua vida. Mesmo que aquilo seja um desafio para você no momento, que você se sinta desconfortável vivendo tudo isso, de alguma forma, em algum nível, a sua alma fez esse contrato, a sua alma pediu para experienciar tudo isso. Então a gente tem que ter em mente sempre que isso tudo é uma experiência para nossa evolução, né? Não é o ego é que sofre. O ego, ele quer tudo do jeito dele, no tempo dele, da forma que ele espera que as coisas aconteçam, mas isso é limitado. A nossa mente, ela não consegue conceber todas as coisas que a vida pode nos proporcionar, né? Porque muitas vezes a gente nem experienciou, às vezes a gente está desejando uma coisa e a vida tem coisas muito melhores, muito maiores pra gente. Então, a melhor forma de passar por tudo isso não é negando o que está sentindo, né? Inclusive, é bem ao contrário, você tem que mergulhar naquilo que você está sentindo, reconhecer e não entender com a mente, mas perceber o sentido de tudo isso a nível de alma. E como que você percebe a lição, aquilo que essa situação está tentando te mostrar? Fazendo as perguntas, né? A melhor forma é você fazer as perguntas. O que isso está querendo me mostrar? Qual é a verdade por trás de tudo isso que eu não estou enxergando? E aí você repara que vai começar a vir algumas consciências, alguns sonhos, alguns sinais, frases que alguém fala, lembranças. São infinitas as formas que a resposta pode chegar, né? Às vezes, e muitas vezes, chega até através de experiências, pessoas que você conhece, que você reencontra, situações que não existiam, que você não conseguia conceber e acabam acontecendo, né? Aquelas famosas coincidências, que na verdade são sincronicidades. E, e muitas vezes a gente vai ter que realmente ter paciência e mergulhar no processo, né? Esperar mesmo para ver o que vai se desenrolar. Muitas vezes a gente está num período mais eremita, né? Na caverna, para a gente se conhecer, para a gente se entender. E Deus faz com que a gente se isole, mas não no sentido de se sentir sozinha. Pelo contrário, você tem toda a sua espiritualidade junto com você, né? Você nunca tá sozinha. Então, peça sempre ajuda, e mesmo que às vezes a resposta ou a solução pareça não vir, é porque tudo depende de um tempo divino, né? O universo, ele é organizado, Deus organiza tudo, não é uma bagunça, não, por mais que pareça. Tudo tem o seu momento certo para acontecer. Então, se você está nesse processo de autoconhecimento, né, de evolução pessoal, consciente, se você já está desperta para a espiritualidade, para tudo isso que a gente vive aqui, né, como um grande jogo, uma grande simulação, que a gente está aqui para evoluir a nível de alma, usando um corpo humano, né, temporário. Você
pode confiar, porque tudo o que um dia você desejou, que você pediu, tudo que a sua alma realmente deseja, e não o seu ego, todos os desejos que vêm do fundo da sua alma, e você já pediu, já chorou, já implorou, já fez de tudo para conseguir e não veio. Você pode ficar tranquila, porque as coisas vão se desenrolando no momento certo. E eu falo isso por experiência própria, porque muitas vezes eu desejei estar num lugar que não era para eu estar ainda, né? Um lugar que eu já morei, que o meu coração ficou lá e eu tive que sair, né, às pressas. Um dia eu conto melhor essa história sobre o meu processo, né? Mas eu já esperneei para o universo, por que eu tô aqui e não lá, né? E hoje eu entendo o motivo, eu entendo tudo que me aconteceu, por que eu saí daquele lugar, né, na Austrália, e vim parar em Portugal. Já tô há 5 anos em Portugal. Mas eu sei que o que tiver que acontecer vai acontecer, porque tem acontecido dessa forma nesses últimos 5, 6 anos da minha vida. A resposta vem quando você precisa, né? A informação chega, a verdade chega quando você mais precisa, para que o plano divino ocorra da melhor forma, da forma que foi planejada, né? Pelo Criador, não por nós. E lembrando que nós somos partes do Criador, nós somos Deus na Terra. Então, cada vez que a gente segue a nossa intuição, que a gente segue o que a nossa alma está sussurrando pra gente, e para isso a gente precisa silenciar, né? Não pode estar no barulho externo. Muitas vezes é por isso que Deus nos isola, porque a gente tem mais oportunidade de ouvir, né? Quando Ele fala com a gente. Eu falo Ele, mas Deus não é um homem, não é um senhorzinho, né? Na nuvem, observando a gente, julgando e punindo. Não é nada disso. Pelo menos eu não acredito nisso. Eu vejo Deus como uma força maior, como a nossa essência, né, divina, que está em todos nós, que está em tudo, que está em todos os objetos, em todas as pessoas, em todos os lugares. E quando a gente silencia e ouve a nossa alma, a nossa essência, a gente vai caminhando, a gente vai dando passo e Deus vai colocando o chão, né? Então a gente não... Quando a gente se sente desanimada, desmotivada, lembrar de tudo que a gente já superou, seja de um relacionamento, um fim de um relacionamento, né, que a gente passou, a perda de alguém, um luto que a gente viveu, a gente superou. E se não superou, tá na hora de superar. Não tem mais como arrastar sofrimento para essa nova fase da nossa vida que tá se desenrolando, né, na nova terra, na nova era. Não tem mais espaço para dor e sofrimento, para mal entendidos. Tá na hora de resolver tudo. Então, não falo isso como uma pressão, né, para você se sentir pressionada, mais desesperada ainda. Não, mas como uma forma de você se motivar a fazer as suas curas e confiar no processo. E a maior causa da desmotivação, do desânimo, muitas vezes, é que a gente espera que o outro nos aprove, o outro valide as nossas emoções, o que a gente está pensando, o que a gente está desejando, concorde com a gente, ou então nos dê a motivação que a gente tem que ter dentro da gente, né? Não depender de outras pessoas, de outras situações para se sentir capaz e merecedora de algo. Então, se você tá olhando para fora esperando que alguém te aplauda, que alguém fale para você, você está pronta, pode ir, não conte com isso. Quanto mais você esperar do outro, quanto mais expectativa você tiver no mundo externo, menos você vai receber. Então, essa motivação tem que vir de você. E o que você pode fazer para se sentir mais pronta, né? É você se conectar com pessoas que estão no mesmo processo. Por exemplo, canais no YouTube, como esse, que conversam com a sua alma, né? Muitas vezes você tá ali, deprimida, no quarto, você fica no feed das redes sociais, mas se você abrir o YouTube, por exemplo, ou mesmo nas redes sociais, e você se conectar somente com coisas positivas, que te orientam, que te guiam, né? E muitas vezes as respostas estão ali, a gente fala a resposta vem sempre de dentro,
mas a resposta externa confirma o que você já sabe dentro. E isso é muito bom quando a gente está nesse processo de autoconhecimento, de despertar da consciência. Porque você sente alguma coisa, você sente que aquilo é verdade, que você realmente é capaz, que você é merecedora, e você duvida. E aí, por exemplo, você abre um YouTube e clica num vídeo aleatório que está falando exatamente aquilo que você acabou de sentir, pensar, né? Então, isso nos dá um ânimo. Claro que a gente não vai acreditar em tudo que a gente ouve, todos os vídeos que aparecem pra gente, né? Mas a sua verdade sabe, a sua alma sabe a resposta. Então, quando você se conectar com um canal, com uma pessoa, com um vídeo, você vai sentir se aquilo é para você ou não. Muitas vezes a gente acredita que não pode desistir, né? Que não pode abrir mão de coisas. E, na verdade, abrir mão de coisas não é desistir de algo, e sim voltar a se conectar com aquilo que faz sentido para você. Então, por exemplo, você está num relacionamento que não te respeita, que não te valoriza. Claro, a validação não vem de fora, mas é importante que você se conecte com pessoas que valorizem você de acordo com o nível que você se valoriza. Então, se você desistir desse relacionamento, você não está sendo uma má pessoa, você está sendo íntegra com você mesma. Então, muitas vezes, sem perceber, a nossa falta de motivação, de energia, de vitalidade vem de estar convivendo com essas pessoas, de estar dando atenção, de dar nossa energia e valorizar a opinião dessa pessoa sobre nós, né? Então, às vezes, desistir é a melhor coisa que a gente faz, mas não numa forma negativa. Desistir de conviver com esse tipo de energia. Então, a situação, quando você está se sentindo dessa forma, é você avaliar tudo ao seu redor. Tudo que você está permitindo entrar no seu campo, que não condiz com quem você é, com a sua verdade. Outra coisa é como você gasta o seu tempo, né? Na maioria das vezes. Você movimenta o seu corpo quando ele pede. Você sente quando o seu corpo pede movimento ou descanso, né? Porque muitas vezes a gente está em movimento o tempo todo e não descansa, não consegue relaxar. Com quem você conta, para quem você conta os seus problemas, as questões que te incomodam. Às vezes não é a pessoa que você deveria estar contando, aquela pessoa nunca vivenciou isso, não entende a sua língua, vamos assim dizer. Então, procurar ajuda profissional também, né? Contar com a ajuda de terapeutas qualificados, de pessoas que saibam realmente como te auxiliar nesse processo, que muitas vezes é emocional, outras pode ser psicológico, né? Pode ser físico, uma falta de hormônio, de vitaminas. Mas, em primeiro lugar, a questão da desmotivação, do desânimo, de você se sentir desconectada, é realmente uma desconexão da sua essência divina, desconexão com Deus. Então, você voltar para dentro de si mesmo, você meditar, por mais que você já esteja se sentindo sozinha, perdida, a resposta está sempre dentro de você. Por mais que você veja mensagens, sincronicidades externas para confirmar aquilo que você já sabe, você só vai sentir a conexão se fizer sentido internamente, né? Então, é aquela coisa, a forma de você orar, quando você ora, você está conversando, pedindo para Deus. Quando você medita, você senta para ouvir a resposta, para sentir. Mesmo que não aconteça nada durante a meditação, né? Tem pessoas que meditam achando que vão ter visões, vão ter experiências sobrenaturais. Algumas podem ter, e dependendo do seu momento, você pode ter também. Mas não necessariamente, né? A meditação é acalmar a mente, é você desconectar do mundo, você voltar para dentro de si mesmo, para sua essência, para você conseguir perceber melhor as sincronicidades, os sinais quando aparecerem externamente. Se você sentir que precisa de um apoio mais personalizado, profissional, eu sou terapeuta holística, consulte o meu Instagram, Julie Moraes F. Eu faço leituras de tarô intuitiva, terapêutica, faço sessões de terapia individuais, coletivas. Também escrevi um livro sobre o poder da gratidão, o exercício mais poderoso que existe no mundo, que está disponível lá no meu Instagram.
Conto um pouco da minha história, de como esse exercício me ajudou, né, desde 2017, quando eu intuí, quando eu canalizei ele. E também o e-book Despertar a Aurora, que é para ajudar você a resgatar o seu poder pessoal, se valorizar, se amar, independente de estar num relacionamento amoroso ou não. Falo também sobre o poder do perdão, sobre como perdoar e abrir o coração novamente para o amor. Você pode estar bem sozinha, mas você não precisa se fechar para novos relacionamentos. Com tudo isso a gente vai abordando, falando mais ao longo dos vídeos.